Esta é a mais pura realidade da vida. E para melhor esclarecimento a respeito do verdadeiro Jesus, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu desde o princípio da criação, para saber quem de fato foi Jesus no passado. Mas, antes de entrar neste assunto tão importante, preciso dizer que para compreender toda a verdade contida dentro da Bíblia, é preciso saber como examinar as Escrituras, para conhecer os mistérios divinos e aceitar a verdade como de fato ela é. Pois é a nossa deusa que nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que devemos andar. Por isso assim está escrito em Salmos 25:12. Ao homem que teme ao Senhor, ou seja, ao homem que ama a Senhora, ela o instruirá no caminho que deve escolher. Assim diz a Senhora, a tua Redentora, a Santa de Israel. Eu sou a Senhora, a tua deusa, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48:17. Ainda bem que temos uma deusa que se dispõe a nos ensinar o caminho certo e correto, e através das suas instruções e conselhos, nos fará conhecer todos os seus mistérios, pois assim está escrito em Lucas 8:17. Nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Mateus 13:11. E quem são os que não conhecerão os mistérios da deusa? São todos aqueles que são sábios aos seus próprios olhos, pois estes acham que já sabem de tudo e não aceitam as instruções e conselhos que vêm da deusa criadora. Por isso assim está escrito: ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito da deusa, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. O homem natural, ou seja, o homem que não tem o espírito de sabedoria que vem da deusa mãe, não aceita a explicação divina, pois para ele não passa de grande loucura. Por isso está escrito que aprouve a deusa salvar os que creem na loucura da pregação, ou seja, da explicação divina, pois o homem cheio da sua própria sabedoria não aceita as verdades vinda da fonte criadora. Por isso assim está escrito: visto como na sabedoria da deusa o mundo não a conheceu, por causa de sua própria sabedoria, aprouve a deusa salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. É verdade. Só os que creem nas explicações divinas, ainda que pareça uma verdadeira loucura, são os que serão salvos. Por isso sim, nos diz a Senhora, nossa deusa. Em Provérbios 3:7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme a Senhora, isto é, ame a Senhora, e aparta-te do mal. O caminho do insensato, ou seja, do imprudente, aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Provérbios 12:15. E como conheceremos os mistérios divinos? Examinando a palavra da Senhora
conforme as suas instruções, pois assim nos diz ela. Em Isaías 28:13. Assim, pois, a palavra da Senhora lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão para a frente e caiam para trás, ou seja, e volte para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Disto também falamos, disse Paulo, não em palavras ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito da deusa, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2:13. É verdade, para compreendermos os mistérios, precisamos examinar as Escrituras, lendo um pouco aqui e um pouco lá, indo para frente e voltando para trás. Não somente em cada livro da Bíblia, mas, dependendo do assunto, também em cada versículo, pois a Bíblia é um verdadeiro quebra-cabeça, como um que se chama caça-palavra. Portanto, devemos fazer uma conferência de um versículo com outro, assim como Paulo disse, de coisas espirituais com espirituais, o qual fala do mesmo assunto, comparando assim preceito com preceito, preceito e mais preceito, o qual refere aos 10 mandamentos da lei da deusa, assim como diz no Dicionário Júnior da Língua Portuguesa, página 422. Preceito, lei, mandamento. Devemos também conferir regra sobre regra, regra e mais regra, a qual refere a todas as instruções, conselhos e ensinamentos da Senhora Deusa, os quais ela deu o nome de estatutos, assim como será confirmado no Dicionário Júnior da Língua Portuguesa, página 231. Estatutos, conjunto de regras gerais. Regra, estatuto de certa ordem religiosa. Dicionário Ruth Rocha da Língua Portuguesa, página 528. E assim nos diz a Senhora, em Êxodo 18:20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze saber o caminho em que deve andar, e a obra que deve fazer. A todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel da deusa. Gálatas 6:16. Sim, com toda certeza, precisamos examinar as Escrituras, pois são elas que testificam, ou seja, que declaram toda a verdade a respeito da deusa, mãe, e de Jesus Cristo, o enviado da deusa. Assim como disse a mãe, por intermédio de Jesus, o Cristo. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. E porque a Senhora nos diz para examinar e não ler apenas? Porque examinar não é simplesmente ler do começo ao fim, ou seja, de Gênesis até Apocalipse. Examinar significa analisar com atenção e minuciosamente, ou seja, detalhadamente, é observar e provar. Mini Dicionário Luft da Língua Portuguesa, página 278. Por isso assim está escrito em Provérbios 16:25. Há caminho que parece ser direito ao homem, ou seja, parece ser certo, mas, afinal,
são caminhos de morte. O caminho da deusa é perfeito. A palavra da Senhora é provada. Salmo 18, 30. Por isso, da parte da deusa mãe, está escrito que devemos ouvir tudo o que está dentro das Escrituras, mas reter somente o que é bom, assim como está escrito. Não desprezeis as profecias, isto é, os ensinamentos bíblicos. Julgai todas as coisas, ou seja, avalia tudo o que você ouviu e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5, 20 a 22. É verdade, devemos ler toda a palavra, mas nem tudo devemos praticar, pois aquilo que tem uma forma de mal não devemos reter para nós, mas deixar de lado. Veja o significado da palavra profecia. Mini Dicionário Luft, página 503. Profecia. Ensinamentos e também predição do futuro. É verdade. A própria Bíblia é a profecia da deusa, cheia de ensinamentos e predições para o futuro. Por isso assim diz a Senhora, em Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, isto é, da Sagrada Escritura, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:7. A Senhora disse que será bem-aventurado ou feliz os que leem e também os que ouvem e guardam as palavras escritas na Sagrada Escritura. Pois só ler ou ouvir não é suficiente. É preciso guardar as palavras ouvidas.